pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Barrel Code Club. Eu sou a instrutora Julia Rodrigues e essa é a nossa aula 12.7, mas na verdade é a nossa segunda aula falando sobre Counting Sort, tá? Na aula passada eu falei sobre o que era e para que servia, né? Basicamente outro método de ordenação, e nessa aula eu vou explicar para vocês como funciona o Counting Sort, tá, galera? Aí a gente precisa se atentar em algumas condições, tá? O valor dos elementos não podem exceder um certo limite, tá? Porque o que acontece? A gente tá trabalhando aí com números inteiros, tá, galera? Então, vamos se atentar a isso aí, tá? Que o limite é 10 à sexta. E os elementos não podem ser negativos. Essa condição pode ser contornada com a técnica chamada offset. Galera, por que eu tô falando isso aí que não pode ser números negativos? Porque, basicamente, o Counting Sort... precisaremos de um vetor auxiliar em que o número de posições é igual ao maior valor do elemento. Eu vou falar aqui para vocês como é que funciona e vocês vão entender por que eu não posso ter números negativos no meu vetor, tá? Então, o número de posições vai ser igual ao maior valor do elemento do vetor que queremos ordenar. Então, aí já explico um pouco daquelas pré-condições, tá? Porque se for um número muito grande, eu vou ter que criar um vetor muito grande e pode acontecer de eu estourar minha memória, de acabar a memória do meu computador, tá? Na prática, nós sempre colocamos um pouquinho a mais de posições, porque tem aquele negócio que começa no zero, então fiquem atentos a isso aí, tá? Então, eu peguei esse exemplo aqui, tá? Esse vetor de 7 posições, tá? Então, começa no zero, na posição 0 vai até a posição 6. E aí, a gente vai fazer esse primeiro passo aqui, tá? Que ele fala para mim achar o meu maior valor. Qual que é o maior valor aqui no caso? É o valor 7, tá, galera? Então, eu vou lá e crio um vetor com a quantidade de posições do meu maior número. Então, se o meu maior número aí fosse o 20, então eu ia ter que ter outro vetor, criar um vetor auxiliar, o meu vetor de Counting Sort, da posição 0 até a posição 20, tá, galera? Se atentando aí, que eu falei que qual que é o maior número? O número 7. Mas o meu vetor não tem 7 posições, tem 8. Porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que tem 8? Por quê? Porque o 0 tá contando como uma posição também. Então, por isso que é sempre bom a gente colocar um pouquinho a mais, porque talvez você pode se perder na hora de pensar em o maior número é a quantidade de posições, entendeu? Então, fiquem atentos a isso aí. O meu maior número quer dizer que ele tem que ter no meu vetor auxiliar, ok? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma posição com aquele número. Se o meu maior número é 7, meu vetor auxiliar vai ter 8 posições, do 0 ao 7. Tá, galera? Vocês vão ver por que eu preciso fazer isso, tá? E aí depois, galera, nesse vetor auxiliar, eu irei guardar em sua posição i quantas vezes o número i aparece no vetor que queremos ordenar, tá? Depois eu vou explicar aí pra vocês também como que vocês fazem pra extrair esse vetor ordenado, mas essa é em outra aula. Então, galera, eu peguei o mesmo exemplo, fiz aquela primeira parte, vi qual que é o maior número, que é o número 7. Então, eu crio um vetor de 8 posições, tá? Porque eu preciso ter uma posição para representar a quantidade de vezes que aquele número 7 apareceu. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Vamos percorrer todo esse vetor original que a gente tem e vamos fazer assim, ó. Cada vez que eu encontro o número, por exemplo, aí, ó, eu encontrei o número 1. Eu vou lá no meu vetor auxiliar, na posição dele que for referente a esse número, ou seja, se eu encontrei o 1, eu vou lá no meu vetor auxiliar na posição 1 e dou o mais. Por quê? O que isso está representando? Opa, no meu vetor original eu tenho uma vez o número 1, ok? Continuando. Agora eu achei o número 4, né? Então vou percorrer todo ele. Achei o número 4. O que eu vou fazer? Vou lá no meu vetor auxiliar, na posição 4, eu vou dar um mais. Eu vou colocar o número 1 ali que tá representando que eu achei um número 4, tá, galera? Mesma coisa eu vou fazer pro 5, né? Achei o número 5, vou lá no meu vetor auxiliar na posição 5 e coloco o número 1. Coloco o número 1, galera, por que eu tô falando esse mais? Porque não quer dizer que eu coloco o número 1. Eu coloco toda vez uma unidade, porque vai representar quantas vezes aquele número apareceu, tá? Então, se eu contei 5 em uma vez, vou lá e coloco 1. Agora, eu achei o número 2, vou lá na posição 2 do meu vetor auxiliar e vou dar o mais. Achei o número 7, viu, galera? Por que eu precisava de um vetor que tivesse 8 posições, mesmo o número 7 sendo o meu maior número? Porque eu preciso de uma posição para representar a quantidade de vezes que o 7 apareceu, tá? Então, aí eu vou lá e dou mais na posição 7. E aí, galera, aqui que dá pra vocês verem aquela coisa, né? Por que eu tô dando sempre um mais?
Porque eu estou contando naquela posição que o número 5 apareceu 2 vezes. Então, na posição 5, se ele tem o número 2, peraí, opa, no meu vetor original o 5 apareceu 2 vezes. Se tem o número 10 na minha posição 5, é porque no meu vetor original o 5 apareceu 10 vezes, tá, galera? E aí, por último, né, na minha sexta posição no meu vetor original, na posição 6, né, eu encontrei o número 0, então lá no meu vetor auxiliar, na posição 0, eu dou um mais, tá, galera? Então, é basicamente isso que funciona a criação do vetor de counting sort, tá? É basicamente um vetor que representa, né, na posição X, na posição Y, tem um número que representa quantas vezes aquele número apareceu no meu vetor original. Então, vamos passar aí rapidão. Então, na posição 0, o que está dizendo? No seu vetor original, o 0 apareceu uma vez. Passa para o 1. No seu vetor original, o 1 apareceu uma vez. Passa para a posição 2. No seu vetor original, o 2 apareceu uma vez. Passa para a posição 3. No seu vetor original, o 3 apareceu nenhuma vez. E se você olhar aí, eu não tenho 3 aí mesmo, tá? Aí passa pro próximo. Na posição 4, eu tenho o número 1, ou seja, no seu vetor original tinha uma quantidade do número 4, tá? Na posição 5 tem o 2, porque no meu vetor original apareceu 2 vezes. No 6 tem o 0, porque não apareceu nenhuma vez. E no 7 tem 1, porque apareceu uma vez. Então, dá pra entender aí por que eu peguei de base o meu maior número, tá? Porque ele é o máximo que eu tenho que representar. Ali do 8 pra frente eu não tenho nada pra representar, vai ser tudo 0. Então, não faz sentido eu gastar essa memória e nem depois precisar percorrer. Beleza, galera? Então, é basicamente isso. O count sort representa a quantidade de vezes que cada número aparece no meu vetor original. Tranquilo? Espero vocês na próxima aula. E aí, gostou da aula? Então dá aquele like, se inscreva no canal e siga o Uber Hub em todas as redes sociais. Até a próxima!